Novo Renault Kardian, o carro revolucionário da Renault no Brasil, está encalhando e vendendo mal perante os concorrentes. O que está acontecendo? Será que o brasileiro viu que esse carro aí não colou e não vale a pena porque o preço é muito alto? Bora pro vídeo tentar entender. Fala aí, tudo beleza? Meu nome é Vinícius e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Te convido, te peço para você ficar até o final do vídeo comigo, porque esse vídeo é uma análise completa sobre o Renault Kardian, então bora lá! Olha só pessoal, eu conto nos dedos o número de Renault Kardian que eu vi na rua, que foram 3. Sem sacanagem, sem brincadeira. 2 em um pátio de locadora e o outro estava estacionado aonde eu gravei aquele Volkswagen Gol Bola 1.8 AP. Só vi esses 3, pessoal. Olha que eu gosto de carro, eu sou atento, mas aqui no Rio de Janeiro esse carro não tá colando. Fora os Kardians que eu vi também encalhados em pátios de concessionárias Renault por aqui. Pois é, mas vamos lá. Volkswagen Nivus, muito mais caro que o Kardian e vende mais. Fiat Pulse e vende mais. Caoa Chery Tiggo 5X é um chinês fabricado por aqui e vende mais. E o Renault Kardian tá vendendo pouco, pessoal. Olha só, praticamente no terceiro mês de vendas do carro, sendo que abril e maio foi de vendas cheias, né? E o carro não deslanchou nas vendas. Muito pelo contrário, até caiu. Aguenta aí que a gente vai te mostrar tudinho segundo os dados da Fenabrave. E detalhe, pessoal, qualquer carro quando lança, é novidade, é um carro novo, como o Kardian, né? Geralmente nos primeiros meses de venda ele consegue vender melhor, consegue vender bem porque é novidade, é um carro novo. E um monte de propaganda que eu vi desse carro, um monte de vídeo que eu vi, era realmente para o carro ter vendido mais. Só que não. Vamos começar a nossa análise. Primeiramente, eu vou te apresentar quem é o Renault Kardian, o que é o Renault Kardian. Vamos lá. A Renault apresentou o Kardian com a sua nova plataforma global modular, chamada de RGMP, que quer dizer Renault Group Modular Platform, que na verdade é uma evolução da conhecida e também recente plataforma CMFB, que quer dizer Common Modular Family. A CMFB é uma plataforma modular lançada em 2019, utilizada inclusive no Clio europeu atual e também na terceira geração do Dacia Sandero na Europa. Ou seja, pessoal, a grosso modo, o Renault Kardian é uma evolução do atual Renault Sandero Stepway europeu, com uma plataforma modernizada e um facelift externo que eles fizeram que ficou muito bonito, porque o Kardian ficou bonitão na minha opinião. E olha só, pessoal, eu quero deixar claro um fato aqui que tem muita gente que distorce na internet, o pessoal comenta, olha só, o Renault Kardian não tem nada a ver com o Sandero Stepway atual que é vendido aqui no Brasil. Esquece o gringo, tá? Não tem nada a ver. São gerações totalmente diferentes, plataformas, tecnologias. O Kardian é muito mais moderno que o Stepway atual aqui do Brasil, tá? Mas vamos lá, pessoal, os forros de porta internos, console interior do Kardian é muito similar ao Dacia Sandero Stepway, sendo que o Kardian recebeu um banho de loja para ficar com a aparência mais refinada, assim, digamos, principalmente na sua versão topo de linha, que de fato realmente ficou muito bem resolvido aquele interior. Porém, nas versões menos caras, é nitidamente parecido com o Dacia Sandero Stepway europeu. Até aí, tudo bem, afinal a Volkswagen pegou o Polo e fez o Nivus, sendo um carro diretamente derivado. A Fiat pegou o Argo e fez o Pulse, sendo um carro diretamente derivado. E a Kia pegou o Rio e fez o Stonic, sendo um carro diretamente derivado. Mas dentre esses aí, a Renault também fez a mesma coisa, pegou o Sandero Stepway lá de fora, que não foi vendido por aqui, e fez o Kardian, tentando reposicionar esse carro bem acima, assim como a Fiat fez, a Kia fez e a Volkswagen também fez. Mas agora, em termos de opinião própria, o Nivus dentre esses carros aí foi o mais que se destacou, porque ele é o mais que se distancia do Polo, porque a Volkswagen criou uma traseira totalmente nova, com caimento coupé, porta-malas bem maior. Tudo bem que aproveitou muita coisa do Polo, mas, gente, eu acho que o Nivus nessa categoria, para mim, apesar de ser muito caro, é o mais acertado. E o Kardian também ficou muito bonito, vamos combinar, mas ele é nitidamente derivado do Sandero Dacia Stepway lá na gringa, o atual, lá de fora. Ele tem uma mecânica nova derivada do motor TCE
1.3 turbo feito em conjunto com a Mercedes-Benz, pois é, aquele que tem no Duster, no Oroch, já teve na Captur, né? Só que aqui no Kardian ele tem 3 cilindros, é 1.0, também é turbo e tem injeção direta, conservando assim uma derivação desse motor TCI, ou seja, na minha opinião, parece ser um motor muito sólido e muito confiável. Já o câmbio utilizado não é mais o CVT Jacto Xtronic, mas o câmbio automatizado de dupla embreagem banhado a óleo, que sim, com certeza gera menos custos para a montadora e causa um desempenho melhor também, porque ele tem trocas mais rápidas. Porém, não tem jeito, não é opinião minha, são fatos. Câmbios assim vão demandar de manutenção mais rápido do que de um câmbio automático de verdade, mas isso não importa para o primeiro dono. Isso é lá na frente no mercado de usados. Mas então, o Kardian é ruim? O Kardian é pior que o Pulse? É inferior ao Nivus? Vamos lá que agora eu vou dar a minha opinião. Eu conheço o carro de showroom de concessionária, eu penso em tentar alugar um carro desse pra gente fazer vídeo aqui no canal. Na minha opinião, caras, o Nivus, mesmo com acabamento inferior, ele é superior em construção, afinal a plataforma MQB é uma plataforma global, também muito boa, que fabrica muitos carros gringos de qualidade da Volkswagen, beleza? Sim, o Nivus tem um nível de construção estrutural superior ao Pulse e ao Kardian, na minha opinião, beleza? Mas o Kardian eu acho que ele é melhor sim do que o Pulse, né? Afinal, o Pulse parece que tem um projeto menos refinado. Isso reflete no preço que é mais em conta também, já já vamos falar de preço. Então, na minha opinião, Nivus, Kardian e Pulse. Apesar de que as versões topo de linha do Kardian tem um acabamento bem mais interessante, bem mais primoroso, né, assim digamos, do que o Nivus e do que o Pulse também. Resumindo, pessoal, não existe nenhum problema da montadora criar carros derivados, afinal, isso é muito comum na indústria fora. Várias marcas fizeram isso. A Kia pegou o Rio e fez o Stonic, a Volkswagen pegou o Polo, que é um carro global, e fez o Nivus, que também é um carro global, e a Fiat, né, também pegou o Argo e fez o Pulse. Então por que a Renault ia fazer um crossoverzinho também, né? Pois é, fizeram o Kardian. Mas o problema do Kardian não é nada disso, não é construção, não é motor, não é câmbio por enquanto, não é nada disso, e sim a precificação e posicionamento dele na marca, que já já vou te falar sobre isso, mas antes vamos conferir o preço do Kardian na tabela diretamente do site da montadora. Taca na tela, vamos lá. Meus amigos, o Kardian é disponibilizado agora em junho de 2024 em 3 versões. A versão de entrada, chamada de Evolution, parte de R$ 112.790. A versão intermediária, chamada de Tecno, parte de R$ 122.990. E a versão topo de linha Premier Edition parte de R$ 132.790. A gente já viu o preço, mas já vamos comentar a política de preço, que não tá batendo muito bem. Mas antes, vamos lá no site da Fenabrave com os relatórios oficiais de vendas e emplacamentos para você conferir que o Kardian tá vendendo mal, tá encalhando e comparando com os concorrentes está realmente uma derrota. Vamos lá, taca na tela. O Renault Kardian foi lançado e vendido oficialmente em março de 2024 e ele emplacou em um mês incompleto de vendas apenas 616 unidades. Ok, vamos relevar, né? Não foi o mês pleno de vendas, ele não foi lançado ali exatamente no primeiro dia. Vamos realmente considerar abril e maio, porque estamos em junho e temos esses dados na mão. Vamos continuar com a Fenabrave. Em abril de 2024, o seu primeiro mês pleno de vendas, o Kardian emplacou 1.581 unidades. Enquanto isso, seu rival, o Volkswagen Nivus, emplacou 5.259 unidades, ou seja, vendeu 3,3 vezes mais que o Kardian. E o Pulse da Fiat emplacou no mesmo mês de abril 3.539 carros, vendendo 2,2 vezes a mais que o Kardian. Abril não foi legal, né? Mas em maio, será que melhorou? Infelizmente não. Maio foi mais um mês ruim para o Kardian em vendas. O crossover emplacou apenas 1.203 unidades, tendo uma queda de 24% em relação ao mês anterior, que é abril. Enquanto isso, o Volkswagen Nivus, mesmo próximo de receber um facelift, emplacou 4.546 carros e, mesmo caindo em vendas, vendeu 3,8 vezes a mais que o Kardian em maio de 2024. Já o Fiat Pulse emplacou 3.084 carros, vendendo 2,6 vezes a mais que o Kardian no mesmo período, em maio desse ano.
Bem, pessoal, os números provam, porque são fatos estatísticos oficiais da Fenabrave, que o Kardian tá vendendo bem mal mesmo se você comparar com seus concorrentes, cara. O Pulse está vendendo mais que o dobro e o Nivus mais que o triplo. Pois é. E eu vou comparar também com o Caoa Chery Tiggo 5X, que é um pouquinho mais caro, mas ali fica próximo o preço. É um carro de patamar superior e é chinês. Taca na tela, vamos lá. O Caoa Chery Tiggo 5X, o SUV compacto chinês, emplacou 2.446 carros em maio de 2024, representando praticamente o dobro do número de vendas do Kardian agora em maio desse ano. E para sermos justos com o Kardian, porque ele foi lançado em março, vamos somar aí então abril com maio e comparar com seus concorrentes. Vamos lá. O Volkswagen Nivus, meus amigos, emplacou 9.805 carros, somando abril com maio de 2024. O Fiat Pulse emplacou 6.623 carros, somando abril com maio de 2024. O Caoa Chery Tiggo 5X emplacou 5.177 carros, somando abril com maio de 2024. Eu coloquei o Tiggo 5X, apesar de não ser concorrente direto desse carro da Renault, né? Ele fica ali numa faixa de preço muito próxima na versão de entrada. E olha só o Kardian, coitadinho dele. Enquanto isso, pessoal, o Renault Kardian emplacou apenas 2.784 carros entre abril e maio de 2024, somando esses meses. E olha só, o Kardian é fabricado aqui no Brasil, não é importado. Pois é, e para critério de curiosidade, vamos ver também outros dados da Fenabrave. Vamos lá. No ranking geral de emplacamentos da Fenabrave em 2024 até o mês de maio, o Renault Kardian está na posição 42 do ranking, atrás de carros chineses como o Caoa Chery Tiggo 8, que é muito mais caro, até o Honda City, que está vendendo bem mal, e também o chinês importado GWM Raval H6, que é muito mais caro que o Kardian. E agora vamos ver modalidades de vendas diretas e varejo, para a gente ver quem é que está comprando o Kardian. Vamos lá. E segundo a Fenabrave, o Kardian emplacou até então 1.561 carros na modalidade vendas diretas e 1.877 carros na modalidade varejo, ou seja, desde que começou a ser emplacado em março desse ano, o Kardian vendeu 45,4% para vendas diretas, que são frotas, locadoras, etc., e 54,6% para o varejo, que são pessoas físicas comuns como eu e você. E isso daí, pessoal, mostra uma coisa nítida, que a baixa adesão de consumidores pessoas físicas desse carro, do Kardian, realmente é muito notória, porque quase a metade dele é vendido para empresas, para pessoas jurídicas. Complicado, realmente o carro não colou no povo brasileiro. Agora vamos à questão de preço novamente, comparando com os concorrentes. Vamos lá. Meus amigos, o Volkswagen Nivus na tabela do site da montadora custa a partir de R$ 119.990, podendo passar de R$ 151.590 na versão topo de linha. Já o Fiat Pulse parte de R$ 104.990, com versão manual aspirada bem simplesinha, e podendo passar de R$ 151.990 na versão esportiva Abarth. Bem, a gente viu o Kardian começando em 112 uns quebrados e chegando até 132 uns quebrados. Realmente você viu que, com a lógica dos fatos, ele está posicionado entre seus concorrentes. Mas, gente, o problema desse carro é o público-alvo versus preço. Eu quero te falar uma coisa, cliente Renault não é o mesmo tipo de cliente no geral do cliente Volkswagen que vai comprar um Nivus, que tem uma aparência, veja bem, aparência mais premium. Ou um cara que quer comprar um Pulse Abarth, que é um cara mais entusiasta, que gosta de correr com o carro, fazer um track dayzinho, ou seja, é diferente o público-alvo. Já o cara que compra Renault em geral é aquele camarada que compra um carro mais simples, mais barato. Por isso que a Renault se consolidou no Brasil graças à chegada de carros da Dacia, que são excelentes, como o Sandero, o Logan e também o Duster, e depois a posterior vinda do Kwid para cá, que é um carro de entrada que, ainda sendo caro, é um dos carros mais baratos do Brasil. Resumindo, a Renault se fez no Brasil vendendo carros de baixo custo, de menor valor agregado, carros mais simples, e o tempo nos mostrou com fatos que carros mais refinados como o Megane, como o Fluence, até a Captur, que era um carro posicionado bem acima do Duster, bem mais caro, apesar de não ser mais refinado, né?
não deram certo no Brasil. E na minha opinião a Renault está tentando isso de novo com o produto Dacia, porque o Kardian é um derivado de um Sandero Stepway Dacia. Apesar de ter uma plataforma mais moderna, o interior mais refinado, uma mecânica diferente, ainda assim ele sempre vai ser associado ao Dacia Sandero europeu atual, que não é vendido aqui no Brasil, beleza? Então é isso. A Renault está novamente tentando galgar passos que não são tradicionais da sua linha do tempo aqui no país. Eu torço que dê certo, mas esse começo aqui está mostrando realmente tempos nebulosos para o Renault Kardian. Resumindo, pessoal, preço e público-alvo é o grande problema do Kardian atualmente, mas só depende da Renault baixar o preço, de repente criar versões mais simples, entendeu? Pode ter essa versão topudinha aí que ficou muito legal, gente. Vai conhecer esse carro, o carro ficou realmente muito bacanudo. Só que, cara, pagar 132 pau num carro desse, enquanto um Caoa Chery Tiggo 7 Sport, que é infinitamente superior, é SUV, é médio, custando 135 mil, fica difícil. E a versão de entrada do Kardian, 112 mil quebrados, você bota mais um cascalho em cima e sai de Caoa Chery Tiggo 5 Sport, que é SUV compacto, é muito superior ao Kardian. E se você comparar a versão de entrada, então leva uma surra milenar. Tem outro probleminha também, pessoal. O público se ligou que realmente o Kardian seria um Stepway novo, né? E de fato ele é, mas as pessoas acabam remetendo ao antigo Stepway que tá aí sendo vendido até hoje, né? Restinho de fábrica, né? Porque, cara, o Kardian, ele é derivado do Sandero de terceira geração. E o Sandero que a gente tem aqui no Brasil ainda é o de segunda geração. Então, quando você olha os dois, visualmente falando, você nota uma certa similaridade. E o cara vê o preço do Kardian e vê que realmente não cola, não é condizente, mesmo que o carro seja muito legal, pessoal. Esse é o cerne da questão. Sandero é um produto barato, sempre foi barato. O Nivus é muito caro, eu sei disso. Mas o Polo nunca foi barato, principalmente antes desse facelift. E o Pulse? O Pulse é muito mais em conta, o preço é muito mais assim, maleável. Tem muitas versões, tem versão manual aspirada, entendeu? Ali começando em cento e pouquinhos mil reais, bem mais barato que o Kardian, apesar de ser turbo, automatizado. Mas eu falei para você, o cliente Renault é outro naipe, entendeu? Diferente disso aí. E na minha opinião, pessoal, eu acho que a Renault não deveria fazer isso. Eu já falei isso no canal outras vezes. Opinião não é razão, tá? Isso aqui é opinião pessoal. Eu respeito muito a marca, não tenho nada contra a Renault. Meu pai sempre teve Renault Dacia. Eu tenho amigos que têm, eu teria numa boa, viu? Mas, caras, por que eles não continuam fazendo o Sandero e o Logan renovados com a nova geração, que é bem melhor que essa geração atual que está se esgotando aqui no Brasil? Podia ter o Kardian também, assim como a Volkswagen tem o Nivus, a Fiat tem o Pulse, entendeu? E conseguir movimentar volume de vendas com carros mais em conta, sabe? Aí você quer tirar tudo. A Renault não quer nem mais o Kwid, só quer carro assim agora. E vai vender só o Kardian. Aí fica complicado, não tem como a gente conseguir bater com a concorrência. Que é novidade, não tem essa tradição que a Renault tem de vender carros mais baratos. Você está entendendo o ponto da questão? São coisas lógicas, que é só você interligar. Eu acho que a Renault está metendo o pé pelas mãos, mas eles podem mudar isso, eu torço que mudem. Entendeu? Mas eu acho o Kardian um produto muito caro, que não vale o que custa, apesar de ser muito bom. Mas é isso aí, pessoal. Eu acho que a gente conseguiu entender o fracasso, pelo menos que inicial, do Renault Kardian. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, mas que é decepcionante. É, né? Um grande lançamento desse, a Renault cheio de pompa, com os influenciadores, parceiros, divulgando esse carro, ele vender 3 vezes a menos que o Nivus, que é muito mais caro. E 2 vezes a menos que um Caoa Chery Tiggo 5X Sport, que é a superior. Né? Agora, o que você acha? Conta pra gente nos comentários. Perante os fatos esclarecidos, larga o aço aí, compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece em grupos, WhatsApp, redes sociais. Siga o canal também nas redes sociais, deixa aquele seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações se você não tiver feito. E conheça o meu canal de games antigos ou Videogame Lifestyle. Tamo junto, pessoal, até o próximo vídeo. Um forte abraço, valeu!